Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 15 perguntas de nível difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual livro do Novo Testamento que apresenta Lucas como um médico amado? Alternativa A. Colossenses. Alternativa B. Filipenses. Alternativa C. Romanos. Alternativa D. Gálatas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Colossenses. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Colossenses capítulo 4 versículo 14. Pergunta 2. Quem sonhou que deveria devolver uma mulher a seu legítimo marido? Alternativa A. Belsazar. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Abimeleque. Alternativa D. Nabucodonosor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Abimeleque. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Gênesis capítulo 20 versículos 6 e 7. Pergunta 3. De acordo com a Bíblia, quem era Lloyd? Alternativa A. Avó de Paulo. Alternativa B. Avó de Tito. Alternativa C. Avó de Timóteo. Alternativa D. Avó de Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Avó de Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5. Pergunta 4. Por quanto chegou a ser vendida uma cabeça de jumento no cerco de Samaria? Alternativa A. 50 ciclos de prata. Alternativa B. 80 ciclos de prata. Alternativa C. 110 ciclos de prata. Alternativa D. 150 ciclos de prata. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 80 ciclos de prata. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. 2 Reis capítulo 6 versículo 25. Pergunta 5. De quantos animais deveria ser o holocausto que Deus pediu para Abrão preparar quando entrou em aliança com ele para lhe dar Canaã? Alternativa A. 3. Alternativa B. 4. Alternativa C. 5. Alternativa D. 6. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 5. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Gênesis capítulo 15 versículo 9. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 6. Qual o nome do jovem que morreu por adormecer durante um longo discurso? Alternativa A. Himeneu. Alternativa B. Alexandre. Alternativa C. Erasto. Alternativa D. Eutico. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D. Eutico. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Atos capítulo 20 versículo 9. Pergunta 7. De que animal os falsos profetas se vestem? Alternativa A. Lobo. Alternativa B. Ovelha. Alternativa C. Bode. Alternativa D. Gazela. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Ovelha. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7 versículo 15. Pergunta 8. Quantas vezes dos judeus, Paulo recebeu 40 açoites menos 1? Alternativa A. 2 vezes. Alternativa B. 3 vezes. Alternativa C. 4 vezes. Alternativa D. 5 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 5 vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 24. Pergunta 9. De que cidade era André? Alternativa A. Betsaida. Alternativa B. Cafarnaum. Alternativa C. Nazaré. Alternativa D. Belém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Betsaida. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. João capítulo 1 versículo 44. Pergunta 10. Em qual livro do Novo Testamento se encontra o versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Alternativa A. Filemon. Alternativa B. Tiago. Alternativa C. Filipenses. Alternativa D. Gálatas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Pergunta 11. Em que livro é mencionado na Bíblia que 20 pães de cevada alimentaram 100 homens e ainda sobrou? Alternativa A. 2 Reis. Alternativa B. Êxodo. Alternativa C. Mateus. Alternativa D. Marcos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 2 Reis. Veio um homem de balsa lisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão, e ainda sobrará. 2 Reis capítulo 4 versículo 42 e 43. Pergunta 12. Quantas almas se agregaram à Igreja de Cristo no dia de Pentecostes? Alternativa A. Quase 2.000 almas. Alternativa B. Quase 3.000 almas. Alternativa C. Quase 4.000 almas. Alternativa D. Quase 5.000 almas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Quase 3.000 almas. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2 versículo 41. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber: você gosta de ler e estudar a palavra de Deus, mas ainda não tem uma Bíblia de estudos? Então, clique no link no primeiro comentário fixado desse vídeo, ou aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code, e escolha a melhor Bíblia de estudos para você. Pergunta 13.
De qual tribo eram os guerreiros que se aliaram a Davi e eram descritos como tendo o rosto como de leões e eram ligeiros como corças sobre os montes? Alternativa A. Levi. Alternativa B. Naftali. Alternativa C. Zebulon. Alternativa D. Gade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Gade. Dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. 1 Crônicas capítulo 12 versículo 8. Pergunta 14. Em qual livro bíblico se lê o mais antigo exemplo de enigma? Alternativa A. Gênesis. Alternativa B. Josué. Alternativa C. Juízes. Alternativa D. Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Juízes. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Juízes capítulo 14 versículo 12. Pergunta 15. Que povo grande, numeroso e alto era considerado como gigante? Alternativa A. Os Emins. Alternativa B. Os Enaquins. Alternativa C. Os Refaíns. Alternativa D. Os Nefilins. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Os Emins. Antigamente os Emins habitavam nessa terra, eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os Moabitas os chamavam Emins. Deuteronômio capítulo 2 versículo 10 e 11. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.